Olá a todos, meu nome é Lucas Toschi de Oliveira, eu sou aluno do curso de Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica, na Escola de Engenharia de São Carlos, e hoje vim apresentar o projeto Utilização de Redes Neurais e Visão Computacional para Reconhecimento de Características em Campos Agrícolas. Para entender um pouquinho do projeto, é necessário também entender um pouquinho do seu contexto. Ele é baseado em dois problemas distintos. O primeiro problema é o crescimento acelerado da população mundial em relação à quantidade de terra cultivável em hectares, o que significa que a gente precisa desenvolver métodos que tenham mais eficiência em menos espaço. O segundo problema é a questão da identificação de fenótipos e também doenças mais nas plantações, tanto para fins de cultivo, o aumento da produção, quanto para fins de pesquisa, algo que é feito manualmente atualmente. Bom, para isso surgiu dois conceitos. O primeiro conceito é a agricultura de precisão, nos anos 80, e a robótica como uma ferramenta muito versátil nesse sentido que vai ser utilizada nesse projeto. Falando em robótica, nesse projeto foi utilizado o robô TerraSentient. Ele foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Illinois, no Urbana-Champaign, e foi cedido ao laboratório de robótica móvel para a gente fazer os testes. Ele conta com um microcontrolador e alguns sensores e também foi projetado para uma visualização interior dentro das fileiras de uma cultura. No projeto, a gente utilizou as imagens da câmera monocular do robô TerraSentient, que foram tiradas por ele em plantações reais. Um detalhe importante sobre o ambiente agrícola é que ele é um ambiente muito dinâmico. Como dá para ver pela figura 3, as folhas não têm um padrão muito bem definido e também sofrem ação do vento. Então, desenvolver um sistema de mapeamento do ambiente para a navegação do robô é uma tarefa muito complicada ainda. Existe uma tecnologia chamada SLAM, Simultaneous Localization Mapping, mapeamento e localização simultâneos, onde ela parte do pressuposto que o ambiente é estático, ou seja, ele é mais utilizado em ambientes indoor, ou seja, ambientes fechados, onde todas as informações que são passadas pelo mapeamento são consideradas de objetos estáticos, ou seja, que não mudam. Considerando aquilo que já foi apresentado, o principal objetivo desse trabalho é utilizar uma rede neural para identificar a parte superior, ou seja, a porção mais dinâmica das plantas, durante a movimentação do robô. E futuramente o que pode ser feito é pegar esses pontos que são tirados do ambiente para o mapeamento, e se eles caem em uma dessas caixas, numa região dinâmica da imagem, ele seria desconsiderado na hora do mapeamento. Como dá para ver pela figura 4, essas caixas rosas representam as predições esperadas da rede neural. Dentre os modelos disponíveis para essa tarefa, escolheu-se utilizar a rede YOLO V3. Essa rede é capaz de gerar predições, várias predições, em uma mesma imagem de diferentes tamanhos. Então uma imagem é dividida em células, e cada uma dessas células pode ter uma caixa, uma predição. Como são geradas várias predições, as predições com maior confiança são aquelas passadas ao usuário final, que são aquelas que a gente efetivamente utiliza no nosso projeto. Para realizar o treinamento da rede, primeiro gerou-se um dataset com 1000 imagens rotuladas, sendo que 750 delas foram utilizadas para o treinamento em si, e as outras 250 foram utilizadas para a validação do modelo ao final. Além disso, foram utilizadas as técnicas de Transfer Learning, que é quando você aproveita alguns parâmetros de outras tarefas de detecção de objetos, e também Image Augmentation, que é quando você realiza algumas transformações, como rotações e cortes, nas imagens do dataset, para tentar generalizar a rede o quanto for possível. Como o treinamento é uma tarefa um pouco pesada, utilizou-se os serviços da Amazon Web Services, que possui alguns computadores em nuvem com GPU que são adequados para esse tipo de tarefa. Além disso, na figura 8, é possível ver os gráficos dos erros, tanto de validação quanto de treinamento, durante as 87 gerações do treinamento. Dois tipos diferentes de resultados foram obtidos. O primeiro dele foi um resultado esperado, que é quando a rede não conseguiu encontrar alguma planta que tinha sido rotulada, como está mostrado nas seções C e D da figura 9. E isso é natural, já que, afinal de contas, a rede não consegue sempre acertar ou sempre identificar o que o humano consegue identificar. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, um resultado não esperado foi que a rede encontrou plantas que não estavam rotuladas. Isso é o outro lado da moeda, quando um humano, às vezes mudando um pouco subjetivamente, o critério de seleção das plantas, ele não conseguiu identificar alguma planta no cenário que a rede conseguiu identificar. Em uma típica tarefa de detecção de objetos, geralmente se utiliza o índice MAP, o Mean Average Precision, para identificar o quão bem a rede foi em adaptar os seus resultados com os rótulos do dataset. Entretanto, de acordo com os resultados apresentados, isso não faz muito sentido no nosso contexto, já que nem todas as plantas estavam rotuladas. Então, para resolver esse problema, passou-se pelas 250 imagens de validação manualmente, contando alguns parâmetros, como o número de boas caixas, o número de caixas que coincidiam com o dataset, e gerou-se alguns parâmetros, novos parâmetros. O MP é o número de predições boas em relação ao total de predições, então tivemos um resultado de 93,88%. O MC mede a coincidência das boas predições da rede com os rótulos do dataset, tivemos um resultado de 62,61%. O MEB mede quantas boas predições não coincidiram com o dataset, então foi um resultado de 31,48%, que mostra como a rede conseguiu identificar coisas que na hora de fazer o dataset não foi identificado. O MNC identifica quantos rótulos não foram identificados pela rede, ou seja, onde ela não conseguiu identificar uma planta que um humano conseguiu, e isso teve um resultado de 25,71%. E o MEBOT identifica quantas boas predições não coincidem com o dataset, mas agora em relação ao total virtual de plantas, que seria aquelas que foram rotuladas, mas aquelas que foram identificadas a mais pela rede. E tivemos um resultado de 26,18%. No geral, a rede performou bem e teve um resultado interessante para as tarefas que a gente tinha proposto no início do projeto. Também estou deixando aqui as referências do nosso slide. E, por fim, gostaria de agradecer, primeiramente, ao Laboratório de Robótica Móvel, ao professor Marcelo Becker e ao Dr. Victor Akihiro. Gostaria de agradecer também o apoio financeiro fornecido pela FAPESP, através do processo 2020-11-2620. E também gostaria de agradecer a Universidade de Illinois, a Urbana-Champaign e a EarthSense pelo fornecimento do robô TerraSentient para os testes do projeto. É isso, muito obrigado e até uma próxima.